Shalom, homens de honra. 22 de maio, sexta-feira, vamos lá. Vestindo-se da armadura de Deus. Nosso devocional é esse aqui, ó. Conversas secretas com meu Pai Celestial, do bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Vamos lá, então. Vamos para o versículo do dia. Reveste-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6, verso 11. Vamos lá então para a nossa mensagem central do texto. A gente falou aqui para revestirmos nós com a armadura de Deus, né? Para a gente enfrentar a cilada do diabo. Vamos lá então. A nossa realidade está impregnada de forças invisíveis, como Paulo adverte em 1 Coríntios 12. Vamos lá então, 1 Coríntios 12. Depois vocês leem aí, mas eu tenho uma explicação para nós aqui, desse capítulo. Fala assim: os dons vêm do Espírito Santo. Paulo explica que existem diferentes dons, ministérios e talentos, mas todos vêm do mesmo Deus. Hoje, ninguém deve se achar superior ou inferior dentro da igreja. O que temos foi dado por Deus para servir, para aparecer. Então aqui, todo o pessoal da igreja depende do pessoal. Não tem ninguém que sabe mais que ninguém ali dentro. Amém? Porque os dons é de Deus, Ele que nos deu. Cada cristão tem um propósito. Segundo, um recebe dons de ensinar, outros recebem de servir, outros ajuda, outros lidera, aconselha, ora e encoraja. Olha os dons aqui. Cada um tem um dom, e cada um depende de um do outro aqui. Ninguém anda sozinho aqui. Isso que Paulo quer dizer aqui em 2 Coríntios, 1 Coríntios 12 aqui no capítulo. Isso que Paulo está nos ensinando. Amém? Um tem o dom de servir, o outro tem o dom de liderar, o outro tem o dom de ajudar, o outro tem o dom de encorajar, o outro tem o dom de orar, o outro tem o dom de cura, e assim por diante. E cada um depende de um aqui. Hoje, que é o que mostra o que para nós isso? Que Deus usa pessoas diferentes, de maneiras diferentes. Nem todos terão a mesma função, mas todos têm um valor no reino, olha lá. Todos ninguém tem a mesma, não dá para uns ter todos os tipos de dom. Pode ser que até tenha, vamos lá. Mas é exceção. Mas aqui, o que quer dizer? Cada um tem um dom. E esses dons vai ser o braço. Porque um vai depender do outro. E todos têm o mesmo valor perante o reino. Perante Deus, todo mundo tem o mesmo valor. Ninguém sobressai sobre ninguém aqui. A igreja é um corpo. Paulo compara a igreja ao corpo humano. Olha lá. Os olhos, mãos, pés e ouvidos têm funções diferentes, mas precisam um dos outros. É isso que fala lá. É isso que ele falou lá em cima, no tópico 2. Que nem o corpo humano. Bem ilustrativo aqui, ó. Tá falando para nós. Olhos, mãos, pés, ouvidos têm funções diferentes, mas precisam uns dos outros. É isso que está falando no versículo acima lá. Nos dias de hoje, isso ensina o quê? Unidade. Não existe cristão inútil, nem alguém que possa caminhar sozinho sem o corpo. Olha lá. E quais são esses corpos? É o dom que você tem, que nós temos, eu e você tem. Não há espaço para divisão. Tópico 4 aqui. O capítulo combate inveja, comparação e orgulho espiritual.
Hoje, muitos querem reconhecimento, mas Deus procura união, unidade e cooperação. Nós estamos sendo cooperados uns com os outros? Nós estamos cooperando uns com os outros? Nós estamos em unidade uns com os outros? É isso que fala aqui. Porque Deus procura a união. Nós estamos sendo humildes uns com os outros? É aí que está. Tópico 5 aqui. O mais importante é servir em amor. Os dons não são para exaltar pessoas, mas para edificar vidas e glorificar a Deus. O verdadeiro mover do Espírito produz amor, cuidado e comunhão, olha lá. Nós estamos dando amor? Nós estamos agindo com amor? Estamos agindo com cuidado? Estamos agindo em comunhão? É isso que precisamos refletir hoje. E o resumo geral desse 1 Coríntios capítulo 12 ensina o que para nós? Deus deu dons diferentes para pessoas diferentes, olha lá. Para que juntos formem um só corpo em Cristo, olha lá. Eu tenho um dom, você tem outro dom. E juntando nossos dons, nós vamos estar o quê? Num só corpo em Cristo. Todos os dons que nós juntarmos. Porque cada um tem um dom diferente. Falou lá em cima. Um tem o dom de orar, outro tem o dom de curar, outro tem o dom de levar a palavra, enfim. É isso que quer dizer aqui. Quando cada um cumpre o seu papel com humildade e amor, olha lá, a igreja cresce saudável e forte. É isso que eu e você hoje tem que aprender. Temos que ser humilde e agir com amor. Para quê? Para que nossa igreja cresça. Porque embora nós estamos num ambiente de infraestrutura, lá na igreja, se alimentando da palavra, mas aqui fora nós somos a igreja. E temos que agir aqui fora dessa maneira que Paulo falou aqui em 1 Coríntios 12, capítulo 12. Temos que agir com amor, com humildade. Para quê? Para que a nossa igreja física lá cresça aqui fora. É isso que está falando para nós aqui. Para mim e para você hoje. Amém? Continuando o nosso devocional aqui. Ignorar essa batalha espiritual é já estar derrotado. Então nós não podemos ignorar essa batalha espiritual que nós temos. Muitas vezes, limitamos-nos a interpretar os desafios da vida apenas pelo prisma físico. Mas é necessário discernir as influências espirituais que agem nas sombras. Jesus, o nosso modelo supremo, levou-nos autoridade sobre essas forças e nos chamou para vestir a armadura de Deus. Olha lá, ele já deu essa armadura para nós. Temos que usá-la para combater o quê? Os inimigos espirituais. Vamos lá, vamos ver o que significa agora cada armadura que ele nos deu. O cinturão da verdade nos convoca à autenticidade. Sem ele, nada se sustenta. A couraça da justiça é a proteção da justiça divina em nós. Os calçados da preparação do Evangelho da Paz nos conferem a capacidade de influenciar ambientes com a paz que excede o entendimento. Uma paz que é força dominadora e não ausência de conflitos. O escudo da fé se forma como uma poderosa proteção contra as palavras e maldições que o inimigo lança contra nós, tal como as flechas disparadas por Jezabel contra Elias. Já o capacete da salvação blinda a nossa mente contra as mentiras que tentam nos desviar do caminho. E por fim, a espada do Espírito é a palavra de Deus. A arma que nos foi dada para declarar com precisão e rapidez as verdades celestiais. Estejamos, então, devidamente equipados para essa guerra espiritual. A vitória não está nas emoções,
mas na inabalável confiança na palavra de Deus. Como Jesus declarou, o reino de Deus chegou, e cabe a nós, seus soldados, manter-nos firmes, certos de que o que ele prometeu cumprirá. Então ele já prometeu algo para nós, para mim e para você. E vai se cumprir. Por isso que nós temos que enfrentar nossos inimigos espirituais. Com essas armaduras aqui, com a couraça da justiça, calçado da preparação do evangelho, o escudo da fé, capacete da salvação. Ele já nos deu isso aqui. Basta nós revestirmos agora e enfrentar nossos inimigos espirituais. Eu e você hoje tem que pensar nisso. Vamos usar as armaduras que ele nos deu. Ele deu com autoridade ainda. Para nós partir para cima. Não podemos ter medo do nosso inimigo. Amém? Vamos lá então. Por gentileza, vocês que estão na live, muito obrigado. Quero que vocês compartilhem com o maior número de pessoas, que alguém vai precisar dessa live. Quero agora que vocês fechem os olhos para nós fazermos a oração do nosso devocional. Senhor, fortalece-me na batalha espiritual, que eu possa vestir a sua armadura e resistir firme contra as ciladas do inimigo. Dê-me discernimento para identificar as forças invisíveis e fé para vencê-las. Amém. Pode abrir os olhos. Então vamos pedir discernimento para ele, eu e você hoje, para nós identificarmos quais são essas forças dos nossos inimigos, para nós vencê-las. Que nós colocamos essa armadura em nós hoje para enfrentar essas batalhas espirituais aí, que está sobre mim e você. O Espírito está ao redor nosso todo o tempo. O inimigo também está. E vamos pedir ajuda ao Senhor e vamos nos revestir hoje com essa armadura. Ele fala para nós lermos aqui, nosso devocional, 2 Coríntios 10, verso 3 a 5. Ele fala assim para nós. 10, 3 a 5. Embora vivamos no mundo, nossa batalha verdadeira não é apenas humana ou natural, mas o quê? Espiritual. O verso 3 diz assim para nós: andarmos na carne, mas não lutamos segundo a carne. O que mostra para nós aqui? Somos humanos, sentimos medo, pressão e dificuldades, mas não vencemos guerras espirituais com raiva, orgulho ou força humana. Temos que quebrar, eu e você hoje, o orgulho nosso, para nós enfrentarmos essas dificuldades nossas aí, para poder vencer essas guerras espirituais. Então tem que deixar o orgulho de lado, a raiva de lado, para poder enfrentar os espíritos que estão sobre nós, para nós vencermos eles. Senão é brecha em cima de brecha que a gente vai colocando, na raiva, no orgulho, vai aumentando cada vez mais. E não é que já falou com as nossas próprias forças, que nós vamos vencer o inimigo. Temos que pedir ajuda ao Senhor, que Ele vai dar estratégia, o Espírito Santo vai nos guiar. O que significa isso para nós hoje? Problemas espirituais não se resolvem apenas com discussões, emoções ou estratégias humanas, mas com oração, fé e dependência de Deus, olha lá. Temos que estar independente de Deus sempre. Com a fé e oração, joelho no chão, orando, para que nós consigamos vencer dia após dia. Verso 4 diz o que para nós? As armas da nossa guerra são poderosas em Deus. Armas do cristão são espirituais, olha lá. O que são essas armas para nós? Para vencer o inimigo?
Oração, palavra, jejum, fé e autoridade em Cristo. Amém? Então essas são nossas armas para combater o inimigo. Fora a armadura que ele já falou lá em cima, no contexto geral do nosso devocional. Temos que orar, temos que buscar na palavra, temos que fazer jejum, temos que ter a fé e a autoridade em Cristo. É um conjunto tudo isso aí. Isso aqui e mais a armadura que ele nos deu, um conjunto, para nós combatermos o inimigo. Hoje, quer dizer o que para nós? Deus continua derrubando fortalezas como ansiedade, pecado, vícios, mentiras, medo e pensamentos destrutivos. Não podemos hoje, eu e você, deixar esses inimigos aqui entrar em nós. O pecado, os vícios, as mentiras, o medo e os pensamentos destrutivos. Temos que começar a eliminar já da nossa vida esses pensamentos aqui. Amém? Verso 5 diz o que para nós? Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que Paulo nos ensina aqui? A mente também é campo de batalha. Nossa mente também é campo de batalha. Hoje, precisamos vigiar nossos pensamentos. Porque muitas derrotas começam na mente, ó lá. Não podemos nos deixar abalar pelo nosso inimigo. Porque às vezes o inimigo vai entrar na nossa mente e já vai nos abalar. Temos que combater já nos nossos pensamentos. O nosso inimigo a gente já começa a combater ele nos nossos pensamentos. Temos que pensar positivo sempre e sempre revestido com a armadura do Senhor, oração, jejum, fé e assim por diante. O cristão aprende a substituir pensamentos negativos, ó lá, impuros ou contrários à vontade de Deus pela verdade da palavra, ó lá. O que diz a palavra é o que nós vamos ter que agir. Porque Deus que fez, que está dando as estratégias para nós perante a palavra. Então nós não podemos nos abalar com esses pensamentos negativos nossos aqui. Eu tenho pensamento negativo toda hora. Só que eu tenho que começar a controlar esses pensamentos hoje. A partir de hoje eu tenho que começar a controlar. Até eliminar esses pensamentos aí. E um resumo geral do 2 Coríntios 10, verso 3 a 5, diz assim: a maior batalha do cristão é espiritual e mental, olha lá. Nossa maior batalha, eu e você que é crente, é espiritual e mental. Em Cristo, temos armas poderosas para vencer fortalezas, controlar pensamentos e permanecer firme na verdade de Deus. Então eu e você hoje temos que estar firme cada vez mais em Deus, na verdade dele. Porque a verdade é dele, a verdade está na palavra, está na Bíblia. Está na Bíblia que estão falando para mim? Não, então não está certo. Ah, está na Bíblia? Tá, então beleza. Vou pesquisar, vou mais a fundo e boa. É assim que nós temos que agir hoje. E tá sempre firme para a nossa mente não cair na tentação do inimigo. Temos que estar com o nosso espírito e nossa mente alinhada para o inimigo não poder chegar a nós. O que está falando aqui. Em 2 Coríntios 10, verso 3 a 5. Não podemos deixar o inimigo nos abalar por qualquer coisinha. Temos que andar firme com Deus. Porque a verdade é dele. Amém? E a frase final do nosso devocional é essa aqui. A chave para vencermos essa guerra encontra-se no revestir-se de toda a armadura de Deus, olha lá. Para nós vencermos essa batalha aí, ó, espiritual que está sobre nós, é aquele conjunto que eu falei. É as armaduras e mais a oração. A palavra do Senhor e a gente está fortalecido nele. Não podemos nos abalar hoje, eu e você, por qualquer coisinha boba que falam de nós ou que o inimigo está ali para tentações. Temos que ter esse discernimento e já eliminar ele. Amém? Então é isso. Quero que você tenha um dia produtivo e abençoado hoje.
Quero que ele revista você com a armadura, que eu falo todos os devocionais isso aqui. Quero que ele revista você e sua família, cabeça, as plantas dos pés, com essa armadura que foi falado hoje aqui, no nosso devocional. Quero também que ele blinde você com o sangue dele, você e sua família. Para onde vocês estiverem, nenhum mal possa entrar, nem em você e nem em suas casas. Nem em seu carro, nem em seu estabelecimento, enfim. Amém? Quero que o sangue dele cubra você também e blinde você e sua família. Para que nenhum mal possa entrar em vocês. Amém? Fui!